139. Salmo 139. É o texto que eu gostaria, meus queridos irmãos, de ler com vocês e também trazer uma breve meditação. Eu vejo que esta é uma das mais simples orações feitas, mas é também aquela oração que se põe diante do Senhor, que é onisciente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz a mesma coisa. Que Deus aplique nos nossos corações sua santa e preciosa palavra. O que dizer de Deus, da sua onisciência, da sua maneira de atuar milimetricamente em tudo quanto a gente faz? O que dizer de Deus quando na sua onisciência Ele trabalha todos os elementos abençoadores para as nossas vidas, mesmo que tantas coisas não foram sonhadas nem desejadas por nós, mas Deus, na sua sapiência, faz isto por nós. O salmista começa esta oração, meus queridos irmãos, dizendo algo extraordinário. Senhor, tu me sondas e me conheces. A gente tem tantos companheiros na vida. A gente tem tantas e tantas horas de diálogo. A gente faz e desfaz negócios com amigos e outras pessoas quaisquer, gerando assim uma comunicação, gerando assim uma interligação. Mas quantas vezes a nossa memória simplesmente deixa para trás o essencial? E a gente diz, o que fazer da minha limitação diante de Deus para que eu possa glorificar o seu santo e precioso nome? Aí ele começa fazendo uma oração simples, eu diria uma oração adolescente. Tu me sondas e me conheces. Os irmãos percebam que o salmista parece que quer dizer que Deus o estuda. Ele está declarando na sua limitação que Deus está o espreitando.
que Deus está mesclando a sua vida e colocando de per si tudo aquilo que ele, Deus, gostaria que chegasse à vivência e ao conhecimento dele, do salmista Davi. Mas ele diz uma coisa importantíssima: tu me sondas e me conheces. Ele está finalizando o decreto do conhecimento de Deus acerca da sua vida, da vida de Davi, dizendo que de fato todas as coisas estão sendo observadas por Deus. A gente diz alguma coisa a um amigo e esquece. A gente diz alguma palavra ofensiva e esquece. Um elogio às vezes não cabível e esquece. A gente faz promessa a alguém e esquece. Mas Davi está dizendo que Deus o conhece, por isso ele quer fazer a oração mais simples, em que ele não pode de maneira nenhuma esconder de Deus quem ele é. Por isso ele está dizendo: Senhor, tu me conheces. O que teria Davi neste momento, meus amados irmãos, para dizer a Deus que ele, Deus, o conhecia? Em primeiro lugar, ele estava dizendo da transparência da vida. É impossível não ser transparente diante de Deus. É impossível. A Bíblia diz assim, olha, a gente peca por pensamentos, palavras e obras. Basta pensar, Deus já sabe. Basta imaginar, Deus já sabe. Quantas vezes a nossa mente é levada à contradição? Quantas vezes a nossa mente é levada, meus queridos irmãos, a querermos alguma coisa essencialmente boa, mas ela não produz a realidade daquilo que ela mesma está querendo. Ser sondado por Deus não é ser estudado por Deus. Deus é onisciente. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe exatamente aquilo que a gente vive, aquilo que a gente quer. Não existem paredes absolutamente, meus queridos irmãos, capazes de nos blindar para que Deus não saiba o que está passando conosco. O texto vai exatamente falar do comportamento de Davi. Ele diz assim: tu sabes quando me assento e quando me levanto. Ele está falando do trilhar da vida, de cada coisa que eu estou fazendo. Minhas 24 horas, imagine que tivemos 365 dias para fazer alguma coisa. O que se passou no nosso coração? Quantas vezes Deus nos deu a oportunidade do arrependimento e nós não fizemos? Quantas vezes Deus nos deu a oportunidade da gratidão e também não fizemos? Quantas vezes Deus nos deixou livre para que a gente pudesse então ter uma atitude que viesse, na verdade, glorificar o seu santo nome, mas não fizemos. Baseados em quê? Baseados na liberdade, na lógica, na maneira de viver, na impressão em que a gente tem dos outros, metabolizando cada dia esta coisa da vida que muitas vezes não nos permite, meus amados irmãos, termos decisões em que aperfeiçoem a nossa maneira de viver diante do Senhor. Por isso ele diz assim: tu sabes quando me assento e quando me levanto. Mas ele aprofunda dizendo o seguinte: o Senhor sabe os meus pensamentos. O que é que você está pensando agora?
É somente no que eu estou dizendo ou tem alguma coisa que você deixou lá fora e esta não está fora do culto porque ela continua martelando a sua mente, o seu coração e a sua alma? Nós somos estes elementos indutivos, precisando do calor do Espírito Santo, da ajuda de Deus, para que possamos conservar-nos diante do Senhor como templos do Espírito Santo, adequados, meus amados irmãos, àquilo que Deus quer, que Deus propõe, que Deus designou para as nossas vidas, a fim de que como igreja pudéssemos, ou que sejamos abençoados todos os dias. Ontem à tarde, eu estava pregando aqui na hora nona, falando sobre a questão da vida comum e o tempo de Deus. Eu estava dizendo aos meus irmãos que a gente começa no tempo, na vida, como criança sem saber de nada, induzidos, levados, orientados por A e por B, e vamos tomando as decisões do nosso coração através da memória, através da visão, e vamos começando a ter escolhas e assim por diante. Mas quando a gente começa a ter a vida adulta, parece que no lugar da gente ser mais equilibrados, nós somos atirados a quaisquer coisas e começamos então a viver o prazer no lugar de colocar o coração totalmente na dependência de Deus. Davi diz diferente. Ele diz assim: tu sabes quando me assento, quando me levanto, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Meus irmãos, em Deus saber do nosso pensamento é uma das coisas mais privilegiadas da igreja. Porque se a igreja pensar que Deus sabe tudo aquilo que a gente pensa, a gente pode pensar, mas é bom não realizar determinadas coisas que o pensamento nos leva de fato a confrontarmos o próprio Espírito de Deus. Como é bom a gente poder dizer: eu tenho um Deus que me conhece. Ele não me sonda apenas. Esta é a linguagem adolescente de Davi. Tu me sondas. Ele não estava radiografando, meus queridos irmãos, a atitude de Deus na totalidade. Deus não precisa me sondar. Ele me conhece. Daí a razão que ele termina o mesmo verso dizendo: tu me sondas e me conheces. Você casa com alguém, passa 20, 30, 50 anos casado, e chega a um determinado momento que você é surpreendido pelo seu cônjuge. Ele vai fazer alguma coisa que você não esperava. Mas eu duvido você poder dizer a Deus que Deus está surpreendido com você, porque Ele te conhece. Mas o texto ainda diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O que foi que fizemos no ano de 2020? Quais os planos que a gente tem consciência que glorificaram a Deus? Quais as atitudes em que, meus queridos irmãos, fomos dormir colocando a cabeça no travesseiro e não tivemos nenhuma cobrança de Deus? O que foi que aconteceu? Grande parte das nossas vidas nós somos devedores de justificativas diante de Deus. Mas o texto está dizendo: esquadrinhas, coloca em ordem o meu andar. É preciso a gente também ter escolha, determinação.
Não fazer do andar a frequência apenas da vida, mas fazer do andar um propósito santo, onde o próprio Espírito Santo enxergue que nós estamos andando em atos de justiça. Ainda a palavra não me chegou à língua. Isso aqui me deixa encantado. Eu ainda não disse nada e Deus já sabe o que vou dizer. Eu digo amém por isso. Sabe por quê? Porque, meus queridos irmãos, com a liberdade que eu tenho de dizer o que eu bem entendo, é bem possível que eu diga muita coisa que Deus não queria que eu dissesse. É bem possível que eu abri o coração e disse um bocado de coisas que de fato prejudicaram alguém. E eu nem me arrependi. Eu nem olhei os efeitos. Simplesmente disse, até achando que a minha liberdade de dizer iria satisfazer o meu ego e, consequentemente, resolver determinados problemas. Nós somos assim. Um dia, eu estava pregando aqui na escola bíblica dominical, falando sobre perdão, sobre amor, sobre a graça e a misericórdia de Deus. Quando eu terminei de pregar, um irmão saiu lá do último banco, subiu aqui e disse: pastor, vim lhe pedir perdão. Eu disse: que teria eu dito aqui na pregação para realmente tocar esse irmão? E quando ele disse: eu vim lhe pedir perdão, eu disse: muito bem, Deus te abençoe, está perdoado, e nem perguntei o quê. Mas ele me disse: o senhor não quer saber o quê? Eu disse: não, eu quero saber de que você pediu perdão. A história, as raízes disto, para mim não importava muito, mas o irmão chegou a me dizer: sabe por que eu vim lhe pedir perdão? Porque desde que eu cheguei aqui nessa igreja, que eu não vou com sua cara. Sabe de uma coisa? Por isso o salmista disse: tu me sondas e me conheces. Você já pensou, você aqui na casa de Deus, olhando para o pastor que está falando, procurando abençoar a sua vida, e você dizer: eu não vou com sua cara? E às vezes não é aqui na igreja, é lá fora. Uma pessoa que você pensa que ela seria um mal na sua vida, você descarrega tudo que pensa. E às vezes até comunica este mal a alguém para ganhar de fato a amizade contemplativa de alguém, e aquele irmão ficar com a mesma mancha que você pensa acerca dele. Ah, como Deus é extraordinário. Por isso Davi disse: eu quero me livrar disto, porque Senhor, tu me sondas e me conheces. Mas ainda ele diz assim: tu me cercas por detrás e por diante. Uma coisa, pastor André, que me faz ficar feliz nesse texto é exatamente a pormenorização da linguagem de Davi, dizendo que Deus o rodeava todas as horas. Onde quer que a gente esteja, Deus está nos rodeando. E o texto está dizendo: o Senhor me cerca por trás e por diante. Ele está na minha frente. Cada dia Ele era exatamente aquele que se gruda em mim. Imagine se Deus nos deixasse à deriva, o que faríamos? Mas demos graças ao Senhor, porque Ele nos cerca por trás e por diante todas as horas. Sabe por quê? Para que o inimigo não prevaleça sobre as nossas atitudes. Glória a Deus por isso. Deus faz isto para que o inimigo não prevaleça. E nós louvamos a Deus,
porque Deus está sendo companheiro até na hora que a minha mente não está glorificando o seu nome. Ele está ali para dizer que as obras do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Será que Deus estaria concordando comigo? Não. Ele está me dizendo o que me cerca por trás e por diante, porque Ele sabe a nuvem do reino das trevas que me assede, que me persegue, que está perto, que quer me vencer, que quer fazer com que o nome precioso de Jesus seja envergonhado. Por isso, Deus, amada igreja, está do nosso lado todos os dias. Mas ainda diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Como que dizendo, pastor André, eu não sabia, eu não imaginava que mesmo nos meus deslizes Deus estaria do meu lado, me abençoaria e me livraria das mãos do seu adversário e do meu também, para que o seu santo nome fosse e seja glorificado todo dia. Como Deus é extraordinário. Mas enfim, diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Aqui vem, meus queridos irmãos, a linguagem da comunhão. Vem a linguagem da presença inadiável, constante de Deus na vida daquele que é seu servo, que é sua serva. O texto está dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Você já tentou alguma vez, na sua fraqueza, se ausentar do Espírito de Deus e ele ficou calado? Não. Um dia Sansão entregou a mensagem de Deus nas mãos de Dalila e passou, meus amados irmãos, a ser um homem em que a prisão, a solidão, os males da vergonha estavam cada dia retinindo no seu coração e nos seus ouvidos. Chega o dia em que ele está num templo que era muito maior do que este, e os seus inimigos zombam dele, mas ele faz uma oração, eu acredito, meus amados irmãos, bem silenciosa. Ele não gritou, ele não fez um alarido, mas ele falou com Deus. Olha, quem tem negócio com Deus pode falar que Deus está ouvindo. E a palavra do Senhor nos diz que ele orou: oh Deus, lembra-te de mim ao menos esta vez. E Deus fez com que sua força voltasse, porque ele, ora porque aprendeu a confiar em Deus, mesmo estando no estado que estava. Deus às vezes nos permite, meus queridos irmãos, vivermos em instâncias pragmáticas, às vezes em alguns momentos que não seriam agradáveis, mas Ele faz isto entendendo Ele que está nos dando a oportunidade de reconhecer que precisamos depender dEle. Foi isto que Sansão fez, dependeu de Deus e o Senhor respondeu, fazendo com que o templo de Dagon caísse e matasse toda aquela gente. O texto está dizendo: para onde fugirei do teu espírito? Não há como. Crente não foge do Espírito de Deus. Crente não está longe do Espírito de Deus. E você está dizendo: e se ele pecar? Ele em que é Ele quem quer se distanciar, mas Deus não. Deus é onipresente. Você pode se afastar de Deus, e você pode viver algumas consequências desse afastamento,
mas a glória do Senhor não deixou de existir dele. E a sua misericórdia, a Bíblia diz, dura para sempre. Salmo 136. Por que então agora Davi faz esta oração? Senhor, tu me sondas e me conheces. É porque, meus queridos irmãos, ele sabe as experiências magras, negras, que ele havia passado diante de Deus. E agora ele quer a restituição, ele quer equilíbrio, ele quer vida abundante, ele quer viver diante de Deus para a sua glória. Portanto, ele diz: eu não sei para onde iria que tivesse um espaço para que eu estivesse longe do Espírito de Deus. Não existe lugar. Não existe nenhum lugar no universo que a gente vá e o Espírito de Deus não esteja lá. Não existe. Vou chamar os meninos do louvor aqui. E vou chamar a igreja para ficar de pé. Encerro, meus irmãos, dizendo o que Davi disse no verso de número 8. Se suba aos céus, o que é que a Bíblia diz, igreja? Lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Não existe lugar onde o Senhor não esteja. Meu irmão amado, minha irmã